Bom, pessoal, vamos para a segunda parte de geometria plana do tópico quadriláteros notáveis, tá bom? Agora eu vou falar sobre o paralelogramo e o retângulo. Vou especificamente falar desses dois, tá bom? Então, o que vem a ser um paralelogramo, né? Essa palavra paralelogramo lembra muita coisa paralela. E é justamente isso que acontece. É um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos e os outros dois também, tá bom? Por consequência, né, nós temos algumas particularidades aqui. Os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos também são congruentes. Esse ângulo aqui igual a esse. Mais uma aqui. Os ângulos opostos congruentes. Se eu der nome a esses ângulos, né, eu posso chamar um ângulo de alfa e o outro de beta. A gente pode somar os 4 ângulos e 2 alfa mais 2 beta igual a 360, já que é um quadrilátero. E aí eu mostro que alfa mais beta vale 180, né, que são esses dois ângulos aqui consecutivos, né? Assim, então, são correspondentes, né? Esses dois ângulos aqui são dois ângulos internos, né? Os ângulos diferentes. Quando a gente vai dar nome, na verdade, às paralelas, eu falei correspondentes, mas na verdade troquei o nome sem querer. São chamados colaterais internos, tá bom? Mas no paralelogramo, os ângulos opostos congruentes, os outros dois também, beleza? Mais uma coisinha do paralelogramo, deixa eu ajeitar aqui, é a seguinte: quando você traça as duas diagonais, né, de um modo geral, essas diagonais não têm o mesmo tamanho, naturalmente, até pela estrutura da figura. Deixa eu pegar o lápis vermelho. As diagonais têm uma diagonal aqui que é maior e outra diagonal menor, certo? Mas elas têm uma propriedade bem particular, isso vale para todos os paralelogramos. Elas se interceptam no ponto médio. Esse pedacinho aqui é igual a esse, e esse pedacinho aqui é igual a esse. Isso é super fácil de provar, vocês podem tentar provar como um exercício, mostrando que esses dois triângulos aqui são congruentes, né? Tem dois ângulos iguais aqui, ó, opostos pelo vértice. Esses outros dois são alternos internos, esses daqui também. E aí, como esses dois lados são iguais, a razão de semelhança é 1. Esses dois triângulos são exatamente iguais, congruentes, portanto esses lados aqui são iguais. Eu falei meio que já provando, né? Você pode formalizar isso como exercício, tá bom? Então as diagonais se cruzam no ponto médio, os lados opostos são iguais, os ângulos opostos também são iguais. Isso vale para todos os paralelogramos. Outra coisa importante é como é que se calcula a área de um paralelogramo, tá bom? A área do paralelogramo é calculada da seguinte maneira: é o produto da base pela altura. A área do paralelogramo, produto da base pela altura. Ou tem outra maneira de calcular. Essa aqui é a forma mais comum de se calcular, mas tem algumas questões que envolvem os dois lados aqui. Vou chamar esse lado aqui A e B, envolve também o ângulo, tá? Que é o produto dos lados pelo seno do ângulo. Então é outro jeito de calcular a área do paralelogramo. Poxa, como é que eu faço para provar isso? É super simples. A gente fecha a altura e faz o seno cateto oposto sobre hipotenusa. Aí isola a altura e substitui na fórmula aqui e ganha isso, tá bom? Mais uma para você tentar como exercício. Já que tem essa fórmula, chegar nessa, né, provando isso aí. Ok, eu botei um probleminha para a gente resolver aqui sobre a área do paralelogramo, na verdade. Bem interessante, né? Uma figura, quando você observa, tem vários quadriláteros aí. Eu fiz questão de destacar por cores diferentes, porque eu vou calcular cada um separadamente. Os quadriláteros de mesma cor vou calcular separadamente. Então essa questão está no material em PDF, tá? O link está na descrição do vídeo, não deixa de baixar, tá bom? Então a questão está aqui, diz assim, vou ler aqui.
O retângulo ilustrado abaixo, quer dizer, o retângulo, essa figura inteira, tem dimensões 12 centímetros e 13 centímetros. Ele está dividido em quadriláteros por segmentos com extremos nos lados opostos do retângulo. Indique a soma das áreas em centímetros quadrados dos quadriláteros coloridos. Bom, vamos lá. Olhando direitinho aqui, tem algumas figuras que eu consigo identificar bem. Por exemplo, eu vou começar calculando a área preta. Esses quadriláteros que estão em preto, 1, 2, 3, todos eles são paralelogramos. Isso não é difícil de visualizar, já que esse segmento aqui é 3 e vem a reta, continua 3 aqui. Ou seja, essas duas retas são paralelas. Então esse é um paralelogramo. E o outro lado, aqui também é 2, termina com 2. Mesma coisa aqui, 3 termina com 3. Aqui, 2 termina com 2. 2 e termina com 2. Portanto, essas duas retas são paralelas, essas duas também, essas duas também, e essas outras duas também. Então, esses quatro aqui são paralelogramos, tá? Todos eles têm a base igual a 3, 3, 3, 3, e a altura deles é 2. Olha aqui, ó. Lembrando que a altura, gente, não é o lado aqui que está inclinado, a altura é na vertical, ou seja, essa dimensão aqui vale 2. É 2 a altura de todos os paralelogramos. Então, base vezes altura, tá? Base 3 vezes altura 2. Mas são quantos? 1, 2, 3, 4 vezes 4. Então dá 24. Vamos agora para a área, pode ser a área azul. A área azul eu vou resolver um pouco diferente, já que essa figura não é um paralelogramo, pode ver que vai aumentando e aqui vai diminuindo, portanto isso aqui seria um trapézio, tá? O que é que eu vou fazer então para calcular a área desse trapézio? Vou tentar usar um raciocínio bem intuitivo, bem simples, bem normal. Eu vou calcular a área desse retângulo inteiro e vou retirar esse paralelogramo aqui do meio. Tá? Porque aqui no meio realmente é um paralelogramo. Pode ver que as dimensões aqui 3, 2, 3 e termina 3, 2, 3. E aqui 3 termina com 3. Então essas retas são paralelas. Então vai ser um retângulo, a área de um retângulo, menos a área de um paralelogramo. A área desse retângulo, né? O retângulo é o quadrilátero onde tudo surgiu a partir o conceito de área surge a partir do retângulo. O que é a área de um retângulo? É o produto das dimensões, tá bom? Ou seja, a área desse retângulo aqui seria base vezes altura. A base vale 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 2, dá 13. 13 vezes a altura dele, 3. Menos a área desse paralelogramo aqui central, vai ser base vezes altura. A base vale 3 mais 2 mais 3, vale 8. E a altura aqui na vertical vale 3. Então dá 39 menos 24, 15. Então eu já tenho 24 da área preta, 15 da área azul, vamos para a área vermelha. A área vermelha. A área vermelha é o seguinte. Isso aqui é um paralelogramo, 2 termina com 2, essas retas são paralelas, essas daqui também são paralelas. Então eu vou calcular um paralelogramo, depois eu somo com outro, né, já que eles são diferentes. Aqui base vezes altura, então 2 vezes 3. E esse daqui base vezes altura, 2 e a altura é 2. 2 vezes 2. 6 mais 4, 10. Então, finalizando para terminar, aqui a área total, 24 mais 15, 39, mais 10, 49. Então a área total dá 49. Ok? Então finalizando essa questão bem legal sobre áreas, né, de figuras, né, paralelogramos e trapézios misturados aí. Então um problema desse pode cair no vestibular e seria muito importante você resolver, porque com certeza digamos, é para poucos, né? Muita gente se enrolaria aí, iria se atrapalhar na hora de resolver. E aí ter essa percepção um pouco mais sensível das figuras
é fundamental, tá bom? Vou falar agora para a gente da última parte dessa aula, que é o retângulo. Então, o que vem a ser um retângulo? O retângulo é da família do paralelogramo, tá bom? Então, o retângulo, ele mantém todas essas propriedades que eu falei do paralelogramo, né? E a gente ganha algumas propriedades a mais. Então, estamos na família dos paralelogramos. O que seria um retângulo? Na hora de definir um retângulo, a gente pode definir assim. Um retângulo é um paralelogramo, tá certo? Não deixa de ser um paralelogramo. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha falado do paralelogramo, eu posso manter para o retângulo. Tudo aquilo que lados opostos paralelos, lados opostos iguais, diagonais se interceptam no ponto médio. Então, o que é que o retângulo tem a mais? Retângulo. A palavra retângulo vem de ângulo reto. Então, o retângulo é um paralelogramo cujos ângulos são todos iguais. Então, os lados opostos são iguais, os ângulos opostos são iguais, na verdade, todos são iguais. E aí, outra coisa que tem é que no retângulo as diagonais têm o mesmo comprimento. Então, se eu colocar aqui a diagonal AC tem o mesmo tamanho da diagonal BD. Outro detalhe, né, que às vezes passa pela cabeça da gente quando a gente está estudando, a gente faz algumas perguntas. Será que acontece isso? Será que acontece aquilo? As diagonais de um retângulo não são necessariamente bissetrizes dos ângulos, tá? Então, isso aqui é um ângulo alfa, isso aqui é um ângulo teta, né? Esses ângulos são diferentes. Pode ser que eles coincidam, mas aí já é um outro caso, eu vou falar disso depois. Então, um retângulo é um paralelogramo que tem todas aquelas propriedades do paralelogramo e aí acrescenta, né, a novidade, né? Diagonais são iguais, tá? Tem o mesmo tamanho e os ângulos são todos retos, todos 90 graus. Bom, para calcular a área de um retângulo, a gente também sabe, eu acabei de fazer uma questão onde eu usei esse conceito, é o produto da base pela altura, tá bom? Vou fazer uma questão aqui para a gente finalizar essa aula. Uma questão que foi da prova do Enem. Diz assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. O primeiro terreno tem esse formato, que é o formato talvez mais comum, né, do terreno. X mais 7 é a base, x é a altura. Já o segundo terreno é um pouco diferente. O segundo terreno, ele é assim. Graus aqui, 90 graus. É um quadrilátero, né? Um pouquinho diferente. 15, 15, aqui é 21 e aqui é 3. Bom, isso aqui é um retângulo, né? Normal, tradicional, os ângulos todos retos. E aqui é um quadrilátero, né? Um pouco diferente. Um quadrilátero, quando ele é irregular, ele tem um nome de trapezoide, é um nome, não é trapézio não, tá? É trapezoide, é um quadrilátero bem irregular. Mas ok, aqui um quadrilátero irregular e um retângulo. E a questão fala que esses 2 terrenos têm a mesma área, tá? E a pergunta é, quais são as dimensões do retângulo? Ou seja, vamos descobrir o x, né, para saber x e x mais 7. Bom, a área do retângulo a gente já sabe, é base vezes altura. Então essa área pode ser calculada como base vezes altura. Esse quadrilátero aqui, que não é um quadrilátero convencional, não é um quadrilátero notável. Quando acontecer isso, essa dica é muito importante. Qualquer quadrilátero onde você não consegue, né, usar uma fórmula normal, base vezes altura, base maior mais base menor, porque não um trapézio vezes altura sobre 2, qual é a dica?
é dividir em triângulos, beleza? Isso é a ideia padrão, é uma ideia muito importante e muito forte para resolver. Então eu vou dividir em 2 triângulos aqui, ó, dessa forma. Tracei essa diagonal. E na verdade eu dividi em 2 triângulos bem especiais, são 2 triângulos retângulos. Né? Na hora de calcular a área de um triângulo retângulo, essa área A e essa área B. Na hora de calcular a área A, é só fazer cateto vezes cateto sobre 2. Vai dar 225 sobre 2. Na hora de calcular a área B, cateto vezes cateto sobre 2. Porque para um triângulo retângulo, a vantagem é os catetos já fazem o papel, ó, de base e altura. Tanto faz assim ou assim, tá bom? Então a área do primeiro terreno, x vezes x mais 7, vai ser igual à área do segundo terreno, que é a soma aqui. 225 mais 63 sobre 2, que dá 144. Então a gente tem uma equação do segundo grau aqui para resolver. Tá bom? É uma equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula quadrática, né? Calcular o delta e tudo mais. E a gente vai encontrar 2 valores para as raízes dessa equação. Nesse caso aqui, eu vou deixar para vocês fazerem a equação completa, eu vou colocar as raízes aqui, 9 e menos 16. Naturalmente essa aqui não convém, tá? Porque é negativo, já que x é o lado do retângulo. Então eu vou desprezar essa raiz, vou ficar apenas com x igual a 9. Então quer dizer que um lado do meu retângulo vale 9 e o outro lado, que é 9 mais 7, vale 16. Então está resolvida a questão utilizando retângulo e 2 triângulos retângulos também, beleza? Então essa aula foi sobre paralelogramo e retângulo, tá bom? Até a próxima!